volto para Brasília com o Bruno agora, que ele vai detalhar a situação por lá do Supremo Tribunal Federal. Não é isso, Bruno? A gente segue sim, então, de olho no STF, semana importante, e o ministro Alexandre de Moraes já autorizou que os advogados do núcleo número 2 enviem, então, as alegações finais sobre as suas defesas. Lembrando que são os acusados de estar no plano de golpe de Estado. Vamos entender melhor com a Janaína Camelo, nossa especialista lá na cobertura do Supremo Tribunal Federal. Tá com pouco serviço esses dias, Janaína, né? Não tem feito quase nada com essa agenda cheia de STF. Semana que vem tem muito mais ainda. Tem que arrumar uma folga para a Janaína descansar e continuar aí com esse foco na cobertura. Mas, enquanto a folga não vem, nos conta aí, Janaína, de que forma, então, que isso vai acontecer, essas alegações do núcleo número 2, envolvido num suposto golpe de Estado. Obrigada pelo apoio, hein, Bruno? Cada hora, cada minuto, na verdade, é uma notícia, ainda mais tratando de judiciário ultimamente, né? E agora a notícia é essa. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes abriu esse prazo de 15 dias para as partes envolvidas ali no caso. E no caso da ação penal, que trata exatamente do núcleo 2. O núcleo 2, Bruno, da denúncia de golpe, tem 6 réus. E seriam ali, segundo a acusação, eles teriam gerenciado o plano de golpe. Eles teriam elaborado as ações estratégicas para que esse suposto plano de golpe, que teria sido idealizado, coordenado pelo núcleo crucial, que é o núcleo de Jair Bolsonaro e outros 7 réus, e aí eles teriam elaborado essa execução ali para colocar esse plano em prática. Essa é a acusação da PGR. Então, abre-se hoje o prazo de 15 dias, primeiro para a Procuradoria-Geral da República apresentar suas alegações finais. Depois que a PGR, que é a acusação no caso, apresenta suas alegações finais, aí abre-se o prazo de 15 dias para as defesas dos réus. Então, são 30 dias ao todo, a partir de hoje. Então, quem são esses 6 réus do núcleo 2 da denúncia de golpe? Entre eles, Bruno, Felipe Martins. Felipe Martins foi assessor especial para assuntos internacionais de Jair Bolsonaro. Entre as acusações que pesam contra ele, a questão da minuta de golpe. Uma das minutas de golpe, que segundo ali a investigação, teria partido do próprio Felipe Martins, junto com uns juristas que ele trouxe aqui para o Palácio do Planalto na época, ali no final de 2022, apresentou ao ex-presidente Jair Bolsonaro um documento que seria uma minuta de golpe, prevendo ali várias medidas de exceção para evitar a posse do presidente Lula. Essa é uma das acusações contra Felipe Martins. O outro réu, Marcelo Câmara. Marcelo Câmara também foi assessor especial aqui na Presidência da República. Ele, inclusive, está preso preventivamente, né? Uma prisão que se deu depois de acusação ali dele ter tentado atrapalhar as investigações, naquele caso em que o advogado dele teria tido conversas com Mauro Cid sobre a delação premiada, conversas ali pelo Instagram. Outro réu também ali, outra figura conhecida, é Mário Fernandes. Mário Fernandes é um general do Exército que foi número 2 da Secretaria-Geral aqui da Presidência da República na gestão de Jair Bolsonaro, e ele é réu confesso. Ele confessou ali no interrogatório dele que foi ele mesmo quem elaborou aquele plano que previa, o plano Punhal Verde e Amarelo, que previa prender e até assassinar autoridades, entre eles ali Alexandre de Moraes, Lula e Alckmin. Outro réu também, Bruno, conhecido, é Silvinei Vasquez, né, que foi diretor da Polícia Rodoviária Federal, e uma das acusações contra ele é em relação àquela questão das blitz que aconteceram no segundo turno ali das eleições e que teria tido uma intensificação maior de blitz no Nordeste, em redutos eleitorais de Lula, no intuito ali, segundo a acusação da PGR, de evitar que os eleitores de Lula chegassem às suas zonas eleitorais e votassem. Enfim, são 6 réus ao todo, então abre-se hoje esse prazo de 15 dias para a acusação apresentar suas alegações finais, depois 15 dias para as defesas dos réus, e aí, terminadas as alegações finais, Bruno, marca-se aí um julgamento na primeira turma, viu? Ainda sobre esse julgamento, o ministro Flávio Dino fez também uma fala sobre aquele acordo com o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. O que deve acontecer? O Supremo vai aceitar, não vai? Está valendo? O que esperar, Janaína?
Pois é, ainda tem que ser decidido aí os benefícios da delação premiada de Mauro Cid, né? Porque quando ali o acusado, o réu, faz esse acordo de delação premiada, em troca, ele confessa ali, né? Ele entrega quais as informações que ele sabe, informações importantes. A partir da delação, então, a investigação vai buscar essas provas para ali confirmar essa delação e, em troca, ele consegue alguns benefícios, mas isso ainda vai ser decidido se esses benefícios vão ser realmente dados da forma como Mauro Cid acordou no início da delação premiada. Por quê, Bruno? O que aconteceu? Ontem, no plenário dos 11 ministros ali, estava tendo um julgamento de algumas ações para decidir se deve haver ali o impedimento imediato, o bloqueio imediato de bens e valores daqueles que fizeram a delação premiada no caso da Lava Jato. Os ministros estavam decidindo isso. Então, esse bloqueio antes do trânsito em julgado. Então, esse julgamento ele não terminou ainda, tá? Inclusive, ontem, a pedido da ministra Carmen Lúcia, esse julgamento foi suspenso, mas alguns ministros que já votaram defendem que deve sim haver esse bloqueio imediato desses bens e valores no caso daqueles que confessaram o crime de corrupção. Que fecharam esse acordo de delação premiada e que esses bens e valores seriam frutos desse crime, então devem ser bloqueados imediatamente. Foi um dos votos, alguns dos votos desses ministros que já voltaram nesse julgamento. Então o ministro Flávio Dino, nesse instante, ele aproveitou para comentar o caso do Mauro Cid e disse que os votos que estão sendo dados nesse caso específico da Lava Jato, com relação à delação premiada, podem impactar sim na votação na semana que vem, na primeira turma, com relação à delação premiada de Mauro Cid. Porque só para entender o que foi acordado quando Mauro Cid fez o acordo de delação premiada. Ele pediu ou o perdão judicial, ou então uma pena máxima em regime fechado de no máximo 2 anos, além da restituição de bens e valores que foram apreendidos dele, do pai e da esposa dele. Só que, Bruno, nas alegações finais da Procuradoria-Geral da República, a PGR defendeu que não haja a Mauro Cid perdão judicial e que seja reduzido no mínimo a pena dele. E isso porque, segundo a PGR, Mauro Cid omitiu fatos relevantes nos depoimentos dele na delação premiada. A gente vai ouvir exatamente o que o ministro Flávio Dino disse ontem durante a sessão no plenário. Vamos ouvir. O coronel Mauro Cid prestou colaboração premiada e nós vamos valorar se é meio de prova, em que condições, prova em relação a quê e o tamanho dos benefícios, que não são eles aqui enunciados. Os advogados de defesa, neste caso, dos outros réus, estão exatamente atribuindo um efeito relativo à colaboração premiada. E o raciocínio de Vossa Excelência vai num sentido quase que de absolutização da colaboração premiada, e compreendo, no sentido de que haveria um desestímulo, um desincentivo, mas é um debate importante esse, porque com certeza os votos que estamos aqui a proferir podem repercutir lá também. Pois é, Bruno, porque essa questão da delação premiada foi muito discutida, inclusive por vários advogados aí dos outros réus pedindo a nulidade da delação de Mauro Cid. O advogado de Braga Neto, inclusive, chegou a dizer que Mauro Cid mentiu descaradamente na delação premiada. O ministro Luiz Fux, inclusive, é bom lembrar que durante ali o julgamento das denúncias chegou a contestar também o número de depoimentos que foi concedidos por Mauro Cid na delação premiada. Enfim, então essa é uma questão que vai ser decidida pelos ministros na semana que vem. Lembrando que a próxima sessão do julgamento começa na terça-feira, já com os votos ali dos ministros. Bruno, com você, Bruno e Márcia. Obrigada, Janaína Camelo, pelas informações.